há uma desconfiança muito grande entre elas, a não cooperação é a base. Eu tenho denominado isso nos meus estudos de um sistema frouxamente articulado, é assim que eu uso a expressão, para explicar como é que funciona o sistema policial no Brasil. Na lei, tudo muito bonito. Um trabalho de uma complementa o trabalho da outra. Mas, na prática, não é assim que funciona. É competição, conflito, disputa, não há cooperação, não há troca de informações. E aí, Fábio, o problema não é só a investigação, do meu ponto de vista. Isso prejudica a investigação e o patrulhamento ostensivo. A polícia militar no Brasil também, ela é muito ineficiente. Ela previne pouco crime. A capacidade dela de prevenir o crime no Brasil é pequena, relativamente. O problema não está apenas na investigação, está também no patrulhamento ostensivo, que não tem as informações da investigação, né? Aí que está o problema, né, Fabrício? A investigação e o ostensivo estão ali, são orgânicos. Não é isso? É vice-versa. E aí a investigação perde, o patrulhamento ostensivo perde. Bom, unificar seria o ideal, mas eu diria, possibilidade muito pequena. A pressão deles aqui dentro do Congresso é muito forte, muito forte. Eu não vejo qualquer possibilidade política de unificação nos próximos anos. Vamos ver se essa agenda amadurece. Existe uma outra alternativa, que é dar o ciclo completo para as duas. Volto a dizer, estou falando das polícias do Estado. E aí, Gonzaga, é ciclo completo mesmo, não é só investigação. Aí nós estamos falando o quê? Dá para a polícia militar de cada estado manter o ostensivo e criar o setor de investigação neles. E nas polícias civis dos estados, criar o segmento fardado, ostensivo. Isso, na prática, é ciclo completo, para as duas. Todo mundo ganha. Aí, Rodrigo, tá, ninguém vai perder. Todo mundo vai ganhar, todas as duas vão ter ciclo completo, ótimo. Qual que é o problema? Isso é caro. É muito caro. Os governadores não têm condição de fazer isso no Brasil nos próximos, não tem. Você tem que fazer concurso público, você tem que aumentar o contingente das polícias civis, você vai ter que aumentar o contingente das polícias militares, em alguma medida. Né? Você vai ter que fazer investimentos em logística, em equipamentos, né? Porque você vai ter que estruturar setores novos nas polícias estaduais. Então, esse é o problema desse modelo, porque você vai ter um custo econômico, fiscal, que na realidade brasileira de hoje é complicado. Mas talvez uma proposta factível. Se a gente resolver um outro problema, que eu estava conversando ali com o Fabrício. Ok, vamos dar o ciclo completo para as duas. Mas elas estão, Fabrício, em grande parte dos municípios brasileiros, elas estão nas mesmas cidades. O Brasil tem 5.000 municípios. 5.000 municípios. Eu me arriscaria a dizer que em pelo menos metade, 60% deles, as duas polícias estão presentes. Pelo menos isso. No restante, só a polícia militar. Nos pequenos municípios, praticamente só a polícia militar. Mas você tem municípios de 50.000 habitantes, 40.000 habitantes. É muito comum ter sempre um investigador ou um delegado e a polícia militar. Bom, o ciclo completo para ela significaria o seguinte: não dá para ter as duas polícias nos mesmos territórios. Você tem que distribuí-las, José Luiz, como é em Espanha, não é isso? Como é na França, como é na Itália, como é em Portugal, como é o modelo europeu, que é um bom modelo. Eu acho um modelo muito interessante. Quando eu escrevi esse artigo, eu pensei exatamente no modelo europeu. Opa, por que não nos inspirarmos na Europa e dizer uma polícia fica em certa cidade, a outra polícia vai para uma outra cidade, não é isso, Fabrício? Isso depende, obviamente, de um acordo político, de acerto interno. Eu acho que eu estou ouvindo aqui a experiência da Itália. A gente pode até considerar a possibilidade, Rodrigo, de algumas grandes cidades, talvez nas capitais, nas grandes cidades dos estados, as duas polícias conviverem, como acontece na Itália, talvez na Espanha também, mas aí talvez dividindo os territórios urbanos. Então há soluções operacionais, que hoje nós já temos, o Brasil já tem tecnologia para isso. Então não teria nenhum problema numa cidade como Brasília eu ter uma parte do Distrito Federal com a Polícia Militar, outra parte do Distrito Federal com a Polícia Civil. Isso não seria problema, nós temos
tecnologia para isso, talvez seja um caminho tecnicamente viável. Eu começo a acreditar que seja talvez melhor do que a unificação, considerando os problemas da unificação. Mas, volto a dizer, o maior desafio aí é o investimento que você tem que fazer. Dada a situação hoje fiscal do Brasil, né, é uma proposta inviável a curto prazo, e você teria que resolver aí uma disputa de quem vai para onde, quem fica com que cidade, e aí, obviamente, nenhuma polícia vai querer ficar só com as pequenas cidades. Todos vão querer as grandes cidades, e aí você tem uma disputa política que você tem que resolver. Dos males, o menor. Eu acho que esse é um problema, não fácil, mas factível de solução. Bom, eu vejo por aí a alternativa. O que fazer com as guardas municipais? As guardas municipais hoje já são polícias municipais, têm atribuições. Eu acho que me parece, não é desejável que as polícias municipais, deputado Gonzaga, tenham o ciclo completo, como a gente está falando aqui. Aí eu discordo. Eu acho que aí as guardas municipais podem ficar, né, no patrulhamento ostensivo e fazendo talvez o TCO, o termo circunstancial de ocorrência. Atribuirmos às guardas o TCO, Fábio, seria um bom modelo. Deixar, porque elas vão lidar com danos ao patrimônio, né, pequenos problemas de desordem pública, pichações, não é isso? Sons, problemas de sons, não é isso? Pequenas lesões, pequenos... Então, o TCO, na legislação brasileira, a gente resolve isso facilmente. Agora, roubo, homicídio, estupro, eu acho que a Guarda Municipal não tem que se envolver com esses crimes. Então, deixemos elas com atribuições ostensivas e com TCO. E o que fazer com a Polícia Rodoviária Federal? Podemos dar a ela o segundo... Eu entendo. A Polícia Federal que é a Polícia Rodoviária. Você está criando um problema, Rodrigo. Pelo amor de Deus. A Polícia Rodoviária Federal, a proposta mais viável é. Será que a gente está na lógica do ser completo, meu prezado amigo? Minha presidência aqui, eu tenho que ir lá no plenário só para dar presença lá, por favor. Essa vida de deputado de idas e vindas, hein, meus amigos? Os que eram para ter votado já há séculos. Há sessões, eles deixam para a última hora. Mas faz É parte. uma bagunça geral. E segurança aqui na Câmara não há preocupação nenhuma. Está vazia. Mas faz parte, deputado. Tá, agora é o senhor que está falando, né? Então eu estava argumentando que o modelo... Então, nós temos duas possibilidades de criar o ciclo completo no Brasil, deputado Hélio Costa, que é unificar as polícias estaduais ou dar a atribuição ostensiva e investigativa, tanto para o militar quanto a civil, mas de dividi-las em territórios diferentes. E terceiro, Guarda Municipal, mantendo elas como ostensivas e apenas fazendo o TCO, sem investigar crimes graves. Não dá o ciclo completo, não é necessário. Polícia Rodoviária Federal... Ela cuida das rodovias federais. Por que não ela fazer a investigação, inquérito dos crimes ocorridos nas rodovias? Óbvio, ciclo completo para a Polícia Rodoviária Federal. Isso não é problema. É porque não tem nada mais mal feito no Brasil do que o inquérito de acidente de trânsito. Não é isso? Então Nossa, não seria horrível, problema nenhum. Eu acho que com essa medida nós estaríamos racionalizando o sistema policial brasileiro. Bom, para fechar, a possibilidade disso acontecer, meus prezados amigos da Espanha e da Itália, é pequena nos próximos anos. Eu confesso, eu estou muito pessimista com essa possibilidade, dadas as resistências de delegados, principalmente de oficiais das polícias militares. A alternativa a curto prazo é a gente aprofundar o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que é uma lei federal do ano passado, que prevê uma articulação de todos esses órgãos numa gestão do governamental, integrada, algo que os países mais civilizados já fazem, todo mundo na mesma mesa tomando as decisões conjunto, compartilhando informações. Só que o SUSP, até o momento, ele é apenas uma quimera ao governo federal, e aí uma crítica ao ministro Sérgio Moro, que do meu ponto de vista tem feito boas medidas, mas também tem equivocado em algumas delas.
o ministro Sérgio Moro, e até o momento não sinaliza que vai levar adiante o Sistema Único de Segurança Pública. E se o governo federal, se o Ministério da Justiça e Segurança Pública não tomar iniciativa, se ele não coordenar um esforço nacional, o SUSP não sai do papel. O governo federal, o ministro Sérgio Moro precisa ser o grande líder do Sistema Único de Segurança Pública para minimizar essa desarticulação do sistema. Né? Porque a população brasileira não pode ficar esperando, né, um dia a gente aprovar, não é isso, deputado? Porque o crime está continuando a acontecer. Nós precisamos aumentar a capacidade preventiva da Polícia Militar e investigativa da Polícia Civil. Enquanto não muda a Constituição, integramos, articulamos, fazemos, né, Rodrigo, o que é possível, dentro do que é factível. Né? E existem boas experiências no Brasil que estão mostrando que é possível, mesmo com as limitações legais, fazer uma boa integração. E aí, para finalizar, eu cito o exemplo do que está acontecendo em pelo menos 7 estados brasileiros. São Paulo está fazendo isso, o Espírito Santo está fazendo isso, Pernambuco, Ceará está fazendo isso de uma maneira também muito intensiva. O que é o modelo? Você faz um gerenciamento de resultados, você define as áreas comuns da Polícia Militar e da Polícia Civil no Estado. Um delegado e um oficial da Polícia Militar passam a ser corresponsáveis pelo crime de uma área do Estado, e o governador gerencia diretamente o crime em cada região do Estado, definindo metas, cobrando resultados e remunerando os policiais que conseguirem bons resultados na redução do crime. Isso faz com que o delegado da área, o policial militar da área, juntos, sentem, conversem, troquem informações, trabalhem de forma articulada. É o que eu tenho visto, Fábio, que tem melhor funcionado hoje no Brasil. É o que nós estamos chamando de, né, gerenciamento por resultados, onde aí a figura do governador de Estado é fundamental. A autoridade política do governador é a única que consegue, José Luiz, evitar a disputa corporativa. Porque tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar veio o governador dizendo: eu quero integração, ela acontece. Basta o governador afrouxar, volta tudo ao que era antes. Então, existem boas experiências, é possível, dá para fazer alguma coisa mesmo enquanto a gente não chega a um consenso no Brasil de qual é a melhor maneira de fazer o ciclo completo. Era isso, muito obrigado, deputado. Muito obrigado ao Luiz Flávio Sapori. E agora nós passamos a palavra ao doutor Rodrigo de Melo Teixeira, representante da Federação Nacional dos Delegados de Polícia, a FENADEPOL. A palavra. Senhor presidente, deputado subtenente Gonzaga, senhor deputado Hélio Costa. Não, é esse aqui. Esse aqui então. Deputado subtenente Gonzaga, já conhecido de longa data, mineiro, já debateu